Agora eu gostaria de estar apresentando a palestrante de hoje, a professora doutora Paula Priscila. Ela é professora de toxicologia clínica e de clínica de pequenos animais na Universidade Federal de Pelotas, e ela é a coordenadora dos dois grupos, tanto o VetCor, que é o organizador desse evento, quanto o VETOX, que é o grupo que estuda toxicologia clínica. Logo mais a gente vai estar tendo um outro evento, um congresso de toxicologia daí, de parceria dos dois grupos. E hoje ela vai estar falando um pouco mais para a gente sobre a síndrome de Eisenmenger em felinos. Agora eu passo a palavra para ela. Boa noite, gente. Segunda-feira eu palestrei para vocês sobre a síndrome braquicefálica e as implicações cardíacas. E hoje, eu vou palestrar para vocês sobre a síndrome de Eisenmenger em felinos. Essas duas doenças, elas têm algumas particularidades em comum, o que é interessante para vocês, porque vocês vão ver duas formas de hipertensão pulmonar causadas por defeitos anatômicos distintos, né? Então, vocês vão ver que na síndrome braquicefálica, nós tínhamos defeitos do sistema respiratório, né, congênitos, em raças predispostas, que levavam, né, à hipertensão pulmonar, ou seja, um defeito respiratório levava a um problema cardíaco, e aqui na síndrome de Eisenmenger, o interessante é que é o oposto. Um problema cardíaco primário, uma anomalia cardíaca, vai levar a um problema respiratório secundário. Ou seja, um problema cardíaco vai levar à hipertensão pulmonar secundária. Então, para vocês entenderem um pouco, vamos começar a palestra sobre a síndrome de Eisenmenger. Então, para que a gente possa entender um pouco mais sobre a síndrome de Eisenmenger, a gente precisa entender primeiro a morfofisiologia dos órgãos que são acometidos, ou seja, dos órgãos do sistema respiratório e cardiovascular. Então, para isso, a gente vai fazer uma breve revisão sobre a composição e do funcionamento do sistema respiratório e cardiovascular. O sistema respiratório, ele é composto pelas fossas nasais. Nas fossas nasais ocorre a filtração e a umidificação e o aquecimento desse ar. A faringe, que é uma parte comum entre o sistema respiratório e o digestório. A laringe, traqueia, pulmões. E nos pulmões, nós vamos ter a bifurcação aqui na carina dos brônquios principais, e esses brônquios, eles vão ter várias ramificações, até que eles cheguem nos bronquíolos terminais, que são esses bronquíolos aqui, e culminem terminando nos alvéolos. Então, como vocês podem ver aqui, esses bronquíolos, eles terminam nos alvéolos, e esses alvéolos, eles estão muito irrigados, né? Então, é justamente aqui que vai acontecer o quê? A hematose, né? Que é a troca do oxigênio respirado do ambiente para o CO2 produzido pelo organismo do animal. Então, para que a hematose ela ocorra de forma adequada, é muito importante que essas vias aéreas, elas levem o ar em quantidade satisfatória, bem como esses alvéolos, eles têm que estar bem irrigados, ou seja, a circulação aqui nesses alvéolos, ela tem que estar adequada para que a hematose ela ocorra de forma satisfatória. Então, para vocês entenderem melhor um pouquinho sobre o sistema cardiovascular, ele tem uma bomba de sangue, que no caso é o coração, tubos em série de distribuição e coletores, que são os vasos sanguíneos, tanto as artérias quanto as veias, e um extenso sistema de vasos finos capilares, né, que é geralmente onde ocorrem as trocas gasosas.
Falando um pouquinho do coração propriamente dito, o coração ele é uma bomba propulsora muito importante para mandar o sangue tanto para o pulmão, onde ocorre a pequena circulação, como ele também é muito importante por manter o fluxo unidirecional do sangue. Se esse fluxo ele não for unidirecional, nós vamos ter problemas hemodinâmicos. Então, como é esse fluxo unidirecional? Esse fluxo unidirecional ele é mantido através das válvulas, aqui através da válvula tricúspide, da válvula pulmonar, da válvula mitral e da válvula aórtica. Então, se nós tivermos alguma incompetência em qualquer dessas válvulas, nós vamos ter o quê? O regurgitamento de sangue. E esse sangue regurgitado, ele vai sobrecarregar a câmara onde a válvula está situada. Como assim, professora? Se nós temos uma válvula tricúspide incompetente, ou seja, que não coapta normalmente, ela vai permitir que o sangue, ele, em vez de ir para a artéria pulmonar, ele volte para o átrio direito. E dessa forma vai ocorrer um aumento desse átrio direito. Da mesma forma no lado esquerdo. Então, como eu falei para vocês, o coração ele é uma bomba. Mas o legal do sistema cardiovascular é que ele é separado em dois. Como assim? O coração é como se fossem dois corações diferentes. O coração ele é dividido em lado direito e lado esquerdo. E esse lado direito é um sistema de baixa pressão. É um sistema que é responsável pela circulação pulmonar. E o lado esquerdo, ele é um sistema de alta pressão. E ele é responsável pela circulação corpórea. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque esses dois corações distintos, o lado direito e o lado esquerdo, eles têm uma conformação morfológica, tecidual, anatômica, para suportar determinados níveis de pressão. Então, por exemplo, na circulação pulmonar, que é composta pelas veias cavas, átrio direito, ventrículo direito e artéria pulmonar e pulmão, se nós tivermos algum aumento de pressão aqui, ou alguma anomalia, nós vamos ter o quê? Um aumento de pressão. E nós vamos ter um desajuste hemodinâmico. Por quê? Porque esse lado direito aqui, ele foi feito para aguentar pressões baixas e não pressões altas. Aproveitando essa deixa, né, na síndrome braquicefálica, se vocês lembrarem, nós tínhamos o aumento aqui, tanto da cavidade direita, quanto da hipertrofia direita cardíaca. Por quê? Porque nós tínhamos uma resistência da artéria pulmonar, o que fazia com que o coração ficasse hipertrofiado. Ou seja, no caso da síndrome braquicefálica, o coração ele não tinha sido preparado para aguentar uma grande pressão. Então, ele entrava o quê? Em falência. Na doença de Eisenmenger, na síndrome de Eisenmenger, a gente vai ter algo parecido, como eu falei para vocês anteriormente. Já já vocês vão entender direitinho o que eu estou querendo dizer. Então, para a gente entender direitinho como é o fisiológico, para a gente entender o patológico da síndrome de Eisenmenger, vamos continuar aqui com um pouquinho de revisão de fisiologia, né? Nós temos a pequena circulação e a grande circulação. Na pequena circulação, ela inicia no ventrículo direito, artéria pulmonar, artérias e arteríolas pulmonares, capilares pulmonares, vênulas e veias pulmonares. E ela termina no átrio esquerdo. Lembrando que a pequena circulação, ela é um sistema o quê? De baixa pressão. Então, qualquer evento que aumente essa pressão vai prejudicar a pequena circulação. Então, na pequena circulação, nós temos o quê? A hematose. O que é hematose?
é a troca do oxigênio respirado do ambiente pelo CO2 produzido pelo metabolismo do animal. Então, essa troca, ela ocorre aqui nos alvéolos, né, onde vocês podem ver que o CO2 adentra o alvéolo e o O2, ele sai do alvéolo para o capilar. Como vocês podem ver, o sistema respiratório e o sistema cardiovascular, eles estão o quê? Altamente interligados. Eles estão intimamente interligados. O que acontece no sistema respiratório vai reverberar no sistema cardiovascular, e o que acontece no sistema cardiovascular vai reverberar no sistema respiratório. Então, a rigidez do sistema respiratório e do sistema cardiovascular é muito importante para o transporte, distribuição e remoção de substâncias. Então, transporte de substâncias, a distribuição dessas substâncias e a remoção dos metabólicos, ela é feita por esses dois sistemas. Também pelo sistema renal, mas aqui já não entra no nosso caso da nossa palestra. A gente vai focar no sistema respiratório e no sistema cardiovascular. A remoção dos metabólitos realizada por esses dois sistemas é muito importante, certo? É importante para manter o pH sistêmico adequado, ou seja, evitar que esse animal ele entre em alcalose ou acidose metabólica e ou respiratória, certo? E é muito importante também para retirar a sujeira, né? Os restos de metabolismo celular que ficam próximos das células e podem acabar causando inflamação dessas células, pequenos processos inflamatórios. E o que acontece com a inflamação? Toda vida que a gente tem uma inflamação, a gente tem a reposição do tecido normal por um tecido fibrótico. E aí a gente tem a perda de função da esse transporte, distribuição e remoção de substâncias, ele é muito importante para todos os órgãos do organismo, obviamente, mas principalmente para o coração, para o cérebro e para os rins. Esses aqui são chamados os órgãos-alvo, são os que primeiro sofrem com a diminuição do transporte, distribuição e remoção de substâncias. Então, esse transporte e distribuição de substâncias são, por exemplo, oxigênio, nutrientes, hormônios, células de defesa, proteínas, fatores de hemostasia. E essas substâncias, elas saem do local onde elas foram produzidas para o local onde elas são necessárias, onde elas vão desempenhar alguma função. Ou seja, nos seus sítios de ação. Então, se nós tivermos um transporte e distribuição de substâncias inadequado, o aporte de oxigênio, nutrientes, hormônios, células de defesa, proteínas, fatores de hemostasia, vai estar o quê? Desorganizado. Não vai chegar a contento, não vai chegar de forma adequada no seu ciclo de ação. Então, o sistema cardiovascular e respiratório, ambos são muito importantes na participação de mecanismos homeostáticos, da regulação da temperatura corpórea, manutenção dos fluidos, adaptação nutricional aos vários estados fisiológicos, né, tanto na prenhez, quanto na lactação, quanto no exercício físico. E o que acontece, né? Na síndrome de Eisenmenger, esses dois sistemas, eles são severamente prejudicados. Então, vamos lá. Eu falei um pouquinho para vocês da fisiologia do sistema cardiovascular e respiratório. Obviamente que eu fiz uma introdução breve, né? Eu falei apenas do essencial para a palestra. Mas eu aconselho que depois vocês deem uma lida em casa para ficar mais fixado,
ok? Então, assim, depois que a gente falou de como esses órgãos funcionam, de como esses órgãos são importantes para a manutenção como um todo da homeostase desses animais, a gente vai falar como é que a síndrome de Eisenmenger, ela prejudica esses órgãos. Essa imagem aqui é um spoiler para o que vocês vão ver a seguir. Já já vocês vão entender o porquê desse gatinho azul. Então, a gente está falando aqui de síndrome de Eisenmenger, mas afinal, o que é essa síndrome de Eisenmenger? Por que que ela é importante? O que é que ela faz? Então, essas perguntas a gente vai responder a seguir. A síndrome de Eisenmenger nada mais é do que a elevação da pressão pulmonar a níveis sistêmicos, causada pelo aumento da resistência vascular pulmonar, devido ao shunt reverso, direita e esquerda, ou bidirecional, através de um grande defeito congênito. Aí vocês me perguntam, professor, eu não entendi nada. Explica melhor para mim. Basicamente, gente, a síndrome de Eisenmenger é o quê? Ela é uma síndrome que envolve o sistema respiratório, o sistema cardiovascular, mas ela se inicia no sistema cardiovascular. Ela se inicia devido a um defeito congênito, cardíaco, ok? Então, é um defeito cardíaco congênito grande o suficiente para causar um grande distúrbio hemodinâmico. E se não tratado esse defeito cardíaco congênito, esse distúrbio hemodinâmico vai se tornar crônico e vai levar à hipertensão pulmonar. Então, aqui, como vocês podem ver, essa síndrome, ela começa com um defeito cardíaco congênito e leva à hipertensão pulmonar devido a esse defeito cardíaco congênito. Diferente da síndrome dos braquicefálicos, que nós tínhamos um defeito respiratório do trato respiratório superior que levava a um problema cardíaco. Então, vocês podem ver que tanto quando nós temos um problema respiratório primário, nós vamos ter um problema cardíaco secundário, como quando nós temos um problema cardíaco primário, nós vamos ter um problema respiratório secundário. O que é que eu quero dizer com isso? É que esses dois sistemas, eles são dependentes um do outro. Então, se ocorre uma alteração em um deles, o outro, cronicamente, vai sofrer. Então, não é só um sistema que fica abalado, o outro sistema fica abalado também. Obviamente, se nós não intervirmos cirurgicamente e ou terapeuticamente. Para vocês entenderem melhor a fisiopatogenia da síndrome de Eisenmenger, eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho de um exemplo de uma doença cardíaca congênita mais comum, né? Aqui nós temos um coração que tem uma comunicação interventricular, ok? Então, vocês podem ver nessa imagem que nós temos a passagem do sangue do lado esquerdo para o lado direito, mas nós também temos a passagem do sangue do lado direito para o lado esquerdo. Professora, é sempre assim? Não, não é sempre assim. Nessa imagem aqui, nós já temos um quadro grave, certo? Um quadro instalado. Mas, se o animal tem uma comunicação interventricular, o que acontece? A pressão no lado esquerdo do coração, ela, como vocês sabem, é um sistema de alta pressão, como eu falei nos slides anteriores. Então, como ele é um sistema de alta pressão, a pressão do lado esquerdo vai ser maior do que a pressão do lado direito, não é verdade? Então, o sangue ele vai sair do lado esquerdo e vai para o lado direito. Mas, gente, o lado direito ele não foi preparado para aguentar tanta pressão. Então, o lado direito ele vai tentar o quê? Se adaptar. Qual seria essa adaptação?
ele vai começar o quê? O ventrículo direito vai começar a se alargar. Da forma que ele vai começar a se alargar, o sangue ele vai ficar em grande quantidade nesse ventrículo direito e vai impedir que o sangue que vem do átrio direito entre no ventrículo direito, porque ele já vai estar cheio de sangue. Nisso a gente começa a ter o quê? Uma congestão. O sangue ele acaba saindo do ventrículo direito para o átrio direito, né, que fica congesto também, causando uma congestão das veias pulmonares. Desculpa, das veias cavas. Ok? Só que o que acontece? Chega um ponto que o sistema direito, né, do coração, o coração direito, ele fica tão sobrecarregado que a pressão dele aumenta tanto, mas tanto, que o sangue ele começa a sair do lado direito para o lado esquerdo, que é o que vocês estão vendo nessa imagem. Então, o sangue que está com uma pressão tão grande que ele sai do lado direito para o lado esquerdo. E a gente tem o quê? O shunt reverso, ou bidirecional. O que é isso? Que o sangue ele acaba tendo dois caminhos. O sangue tanto sai do lado esquerdo quanto para o lado direito, mas, ao mesmo tempo, esse sangue também sai do lado direito para o lado esquerdo. Então, a gente tem o shunt bidirecional. Então, como vocês estão vendo, esse sangue do lado direito, obviamente, é um sangue baixo em oxigênio. Por que ele é baixo em oxigênio? Porque ele ainda não foi para o pulmão para ser oxigenado. Então, ele está cheio de metabólitos, ele está cheio de CO2. Então, o que acontece? O CO2 ele vai voltar para a circulação sistêmica. Que cor será que esse animal vai ficar? Ele vai ter uma cor normal? Não, ele vai ter uma cor o quê? Cianótica. E aí eu acabei de mostrar para vocês lembram do gatinho azul? Pois é, o animal literalmente fica azul. Obviamente, no caso mais grave. Então, vamos lá. Na fisiopatogenia, como eu expliquei para vocês, há esse shunt reverso. Esse shunt reverso, do lado direito e esquerdo, né, que fica direito, esquerdo, direito, ele vai levar a uma hipertensão pulmonar grave. Essa hipertensão pulmonar grave, ela vai levar a um edema intersticial pulmonar. Esse edema intersticial pulmonar, se não tratado terapeuticamente, vai levar a um edema alveolar. Por quê? Porque a pressão, gente, a pressão no pulmão, dos vasos pulmonares, estará muito alta. Aí vocês me perguntam, mas professora, por que a pressão pulmonar vai estar tão alta? Eu não entendi. Por quê? Porque o lado direito, ele vai estar o quê? Sobrecarregado. Como ele está sobrecarregado, ele vai estar o quê? Congestionado. Consequentemente, se eu tenho um aumento exacerbado de sangue no lado direito, esse sangue ele vai ser mandado para quem? Para a artéria pulmonar. Então, se a artéria pulmonar, ela recebia 10 ml de sangue por minuto, vamos supor, hipoteticamente, ela vai começar a receber 20, 30 ml de sangue, ou seja, muito além do que ela poderia receber. E o que vai acontecer com essa artéria? Ela vai ficar o quê? Dilatada. Ela vai se dilatar para tentar acomodar esse excesso de sangue, ok? Dessa forma, toda a árvore da artéria pulmonar, todos os vasos que se seguem à artéria pulmonar vão ficar o quê? Engurgitados, cheios de sangue. Mas eles não eram para estar assim. Então, eles acabam sofrendo o quê? Um aumento da pressão hidrostática. Quando a pressão hidrostática, ela se sobrepõe à pressão coloidosmótica, que é a pressão das proteínas, das hemácias, a
a pressão que é mantida, a pressão que existe para manter o sangue dentro dos vasos, quando a pressão hidrostática ela se sobrepõe a essa pressão coloidosmótica, há um extravasamento de líquido para o órgão. Então, a gente vai ter o quê? Uma hipertensão pulmonar grave, que vai promover o extravasamento de líquido dessa artéria pulmonar para o interstício pulmonar. E aí a gente vai ter esse edema intersticial. Se nós não utilizarmos medicações ou não corrigirmos esse defeito anatômico do paciente, isso vai ser progressivo. Então, vai piorar cada vez mais, causando o quê? Além do edema intersticial, a pressão vai ser tão grande que vai causar o quê? Um edema alveolar. Então, a água que estava naquele sangue, né, o líquido, ele vai sair do interstício, vai estar no interstício, mas vai estar também dentro do alvéolo. O que que acontece com água dentro do alvéolo? Acontece hematose? Não. Vocês acham que vai ter a passagem do oxigênio atmosférico, né, que foi inspirado pelo animal, para a corrente sanguínea? Não. Ela não vai acontecer de forma adequada. E aí, essa pressão, ela continua muito alta. Muito alta. Por quê? Porque ela não está sendo tratada. Mas ela fica tão alta, que a gente acaba tendo a presença de hemácias nos alvéolos. E aí, a gente vai começar a ter sangue dentro dos alvéolos, o que vai dificultar ainda mais a hematose. Então, em suma, resumindo todas essas informações que eu acabei de passar para vocês sobre a fisiopatogenia, vocês vão ver que o animal literalmente fica azul. Por quê? Porque tanto o sangue que está vindo para o lado esquerdo, que está sendo distribuído para todo o organismo do animal, é um sangue o quê? Hipooxigenado, bem como o sangue que está indo para o pulmão, ele não está sendo renovado no sentido de tipo, o sangue ele não está tendo a hematose, não está ocorrendo a hematose de forma adequada. Então, tanto o animal não vai receber um sangue oxigenado, como o sangue que vai para o pulmão não vai ser oxigenado de forma correta. É bem assustador isso, né? Mas o que acontece? Isso são em casos graves. Casos onde não ocorreu uma intervenção cirúrgica e ou terapêutica. Então, como vocês podem ver aqui, nessa imagem nós temos o edema, né, alveolar, a presença de líquidos aqui nos alvéolos, e nos casos mais graves, hemácias nesses alvéolos também. Então, gente, dessa forma, o sangue desoxigenado, ele entra na circulação sistêmica, causando sintomas de hipóxia, né? Então, o animal, ele fica o quê? Cianótico, ele fica azulado, né? É um animal que ele vai estar alerta? Não, é um animal que geralmente vai estar apático, é um animal que você sempre vai ver com aquele semblante triste, é um animal que não se anima nem para se alimentar, certo? Por quê? Porque ele não está recebendo oxigênio, né? Se ele não está recebendo oxigênio, vocês acham que os outros órgãos estarão funcionando normalmente? Não. Vocês lembram daqueles primeiros slides que eu passei para vocês, falando que o sistema cardiovascular e pulmonar, ele é responsável por levar hormônios, nutrientes, oxigênio dos locais de produção para os locais onde eles são necessários para realizar suas funções? Então, o animal ele pode desenvolver problemas hormonais, ele pode desenvolver acidemia, né, a acidose metabólica, ele pode desenvolver um problema renal, ou seja, uma insuficiência renal, como ele pode desenvolver problemas hepáticos, ele pode desenvolver problemas em vários órgãos. Por quê?
Porque esses órgãos não estão recebendo adequadamente o oxigênio que eles necessitam. E eles precisam desse oxigênio para quê? Para produzir energia. Essa energia é necessária para quê? Para manter os órgãos funcionando. Então, todos os órgãos desse animal estarão prejudicados. E depois de tudo isso que eu falei, né? Eu falei para vocês que no caso da síndrome de Eisenmenger, o problema primário ocorre aonde? No coração. É o coração que vai ter anomalias congênitas. E quais seriam essas anomalias congênitas responsáveis pelo desenvolvimento da síndrome de Eisenmenger? Comunicação interventricular, como eu já falei para vocês, ou defeito do septo ventricular, a mesma coisa. Comunicação interatrial, ou defeito do septo atrial. Defeito do septo atrioventricular. Persistência do ducto arterioso. Tronco arterioso. E janela aortopulmonar. Essas são algumas das anomalias congênitas cardíacas que podem levar ao desenvolvimento da síndrome de Eisenmenger, certo? Em felinos, dessas anomalias que eu citei, elas são mais raras, ou seja, em felinos, as doenças cardíacas congênitas são muito mais raras do que as cardiopatias adquiridas. Então, entre aspas, dificilmente você vai ver anomalias cardíacas congênitas em gatos. Por quê? Porque elas são mais raras, certo? Principalmente quando comparada a cães. A gente vê muito mais anomalias congênitas em cães do que em gatos. Aí vocês podem me perguntar, mas professora, será que isso é verdade mesmo? Será que os gatos eles têm menos anomalias cardíacas do que os cães? De acordo com os estudos, sim. Será que houveram estudos o suficiente? Será que realmente a gente tem uma amostragem para provar isso? Não se sabe. Então, por isso que a gente tem que continuar estudando. As doenças cardíacas em felinos, elas representam de 5 a 15% dessas doenças em animais, em felinos. E um estudo realizado por autores estadunidenses, ou seja, dos Estados Unidos, eles fizeram um estudo muito interessante, né, que mostrou que a prevalência de doenças cardíacas congênitas em gatos foi de 47 de 2.935 gatos. Então, eles pegaram vários gatos, fizeram exames ecocardiográficos nesses 2.935 gatos, e de todos esses gatos, eles perceberam que 47 apenas tinham problemas cardíacos congênitos, ok? Então, aqui, os gatinhos, eles tinham de 2 a 6 meses de idade. Então, não tinha como ser uma doença adquirida, certo? Só podia ser o quê? Uma doença congênita. Então, estatisticamente, apenas 1,6% dos animais estudados apresentaram alterações cardíacas congênitas. E isso corrobora que doenças cardíacas congênitas em gatos são raras, são difíceis de acontecer, né? Já que de 2.935 gatinhos, apenas 47 tinham defeitos cardíacos congênitos. Mas temos aqui esse artigo. Esse artigo aqui eu sugiro para que vocês leiam. Esse artigo é muito bom. Ele fala de todas as doenças cardíacas congênitas em felinos. Então, esses dados que eu acabei de apresentar para vocês é desse estudo aqui do Brian Skansen, certo? E do Bonagura, né, que são pessoas referências, eles são referências na cardiologia veterinária, ok? Então, vale a pena vocês
depois conseguirem esse artigo para darem uma lida e aprenderem um pouco mais de cardiopatias congênitas em animais, especificamente em felinos, porque aqui nesse artigo só fala de felinos. E qual cardiopatia congênita é mais? A gente já sabe que a cardiopatia congênita em felinos é rara, mas de todas essas cardiopatias congênitas que nós vemos em felinos, qual é a que é a mais comum? Qual é a que eu devo pensar em primeiro lugar quando eu suspeito que esse felino tem uma cardiopatia congênita? Qual é a que ocorre mais? Qual é a mais comum? É a comunicação interventricular ou defeito de septo ventricular. Voltando, dos 47 gatinhos que eu falei para vocês, né, que tinham a doença, então, recapitulando, eram 2.935 gatos estudados. Desses 2.935 gatos estudados, apenas 47 tinham cardiopatias congênitas. E desses 47 animais, 18 tinham comunicação interventricular. Vocês estão vendo que de 47 animais acometidos, 18, quase metade, tinham a comunicação interventricular. Então, a comunicação interventricular é a cardiopatia congênita mais comum nos gatos. Então, para vocês entenderem melhor sobre essa cardiopatia, no caso a comunicação interventricular, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, tá certo? Para que vocês entendam como ocorre essa comunicação interventricular, vocês têm que entender como é que se forma o septo ventricular. Então, o septo ventricular, ele é formado pela fusão do septo ventricular muscular, que cresce a partir do ápice ventricular, e da porção membranosa dorsal do septo. Então, o septo ventricular, ele é formado por duas partes distintas, que se não crescerem adequadamente, vão fazer com que haja o quê? Um orifício, um ósteo. Vão ficar o quê? Não vão continuar interligadas, vão ficar espaçadas. Então, se a fusão do septo ventricular muscular não ocorrer com a fusão do septo da porção membranosa, esses dois não vão se encontrar, não vão fechar, e aí vão permitir que haja a formação de uma comunicação interventricular, uma comunicação entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, que não era para acontecer, porque o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, eles são o quê? Interdependentes, porque eles trabalham em pressões diferentes. O sangue que eles captam possuem níveis de CO2 e O2 e nutrientes diferentes. Então, o que acontece? Se eu tenho uma comunicação entre esses dois ventrículos, eu vou ter um prejuízo na função de ambos os ventrículos, ok? Então, o que acontece? Professora, mas qualquer orifício, né, qualquer comunicação ventricular interventricular é grave? Não. Existem comunicações interventriculares que são muito pequenas e não têm grandes proporções hemodinâmicas e acabam sendo achados de necrópsia. O animal ele morreu por outra coisa e quando estava sendo feito o exame necroscópico se descobriu que ele tinha essa comunicação, mas essa comunicação não tinha nenhuma, não causava nenhum distúrbio hemodinâmico severo. Agora, óbvio, vai depender do tamanho dessa comunicação. Se alguma dessas partes, desses componentes, como eu falei anteriormente, a parte muscular ou membranosa do septo se desenvolver normalmente, nós vamos ter a comunicação interventricular. Então, quais são os tipos de comunicação interventricular? Vocês já entenderam como é que se forma a comunicação interventricular, não é verdade?
é por um déficit da porção membranosa e da porção muscular. Um problema na fusão de uma dessas duas partes. Então, quais são os tipos de comunicação interventricular decorrentes dessas malformações? Existem várias localizações que são suscetíveis para a comunicação interventricular. Nós temos a perimembranosa, a muscular e a arterial. No entanto, gente, é muito importante frisar para vocês que a localização, aqui, ó, a localização desses defeitos, se é um defeito perimembranoso, muscular ou aqui na parte arterial, independente de qual seja esses defeitos aqui, eles não determinam a severidade, a gravidade, né, da doença. Eles não são determinantes. A localização do defeito, ela não é determinante para a gravidade da doença, mas sim o tamanho desse defeito é que é responsável pela gravidade da doença. Gente, eu vi aqui por pergunta, tem alguma explicação para só ocorrer em gatos? Não, a síndrome de Eisenmenger, ela não só ocorre em gatos, ela acontece em cães também, certo? Só que o tópico da palestra é específico em gatos, mas ela tanto ocorre em gatos quanto em cães. Ela vai ocorrer em qualquer animal que tenha um defeito cardíaco, uma anomalia cardíaca que cause um distúrbio no sistema respiratório. Então, a gente pode ver a síndrome de Eisenmenger em cães, em gatos e até em pinguins. Tem um relato da síndrome de Eisenmenger em pinguins. Então, a síndrome de Eisenmenger, ela pode ocorrer em qualquer animal, em aves, mamíferos, tá certo? Então, depois dessa breve introdução aqui que eu dei para vocês, a gente vai falar de um caso de síndrome de Eisenmenger, ok? Então, o que é que acontece? Eu fiz toda essa introdução para vocês entenderem o que é a síndrome de Eisenmenger, por que que ela é prejudicial, né? O que é que ela pode ocasionar, e agora a gente vai ver um relato de caso de um animal que padeceu, infelizmente, da síndrome de Eisenmenger. Aqui, nós temos um artigo que foi produzido por mim e por uma equipe da Universidade Estadual do Ceará, de quando eu era professora substituta de clínica na Universidade Estadual do Ceará, na UES, em Fortaleza. Então, quando eu era professora lá, antes de eu vir aqui para a UFPEL, onde eu sou professora efetiva, né, do quadro de professores aqui da Universidade Federal de Pelotas, eu tive a oportunidade, a graça, de ter contato com um animal que depois eu relatei em um artigo sobre a síndrome de Eisenmenger. Então, assim, esse relato aqui que vocês estão vendo, ele está no nosso site do VetCor, tá certo? Então, quem quiser ter acesso a esse relato, tem lá no site do VetCor, muito fácil de vocês acharem. Ele foi publicado na Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, que é uma revista nacional muito importante de clínica, e ele é o primeiro caso da síndrome de Eisenmenger em felinos no Brasil. Então, esse foi o primeiro caso de síndrome de Eisenmenger em felino do Brasil. Mas não foi o primeiro do Brasil em relação a cães, somente a gatos. Em relação a gatos. Então, vamos lá. Esse relato de caso, ele descreve o caso de um gato da raça persa, tinha 6 meses de idade, era uma fêmea, ela não era castrada, e ela foi atendida no Hospital Veterinário Silvio Barbosa Cardoso, da Universidade Estadual do Ceará. Esse animal, ele apresentava
dispneia, prostração, hiporexia, ou seja, baixa temperatura, emagrecimento progressivo havia 1 mês, segundo o tutor, e o animal era domiciliado e não tinha contato com nenhum outro animal, ele não tinha contactantes, nem gatos, nem cães, nem outro tipo de animal. No exame físico desse animal, foi observado que ele era muito apático, essa gatinha ela era muito apática. Ela tinha sangramento no focinho bilateral, ou seja, ela tinha epistaxe bilateral. Ela era caquética. A temperatura era muito baixa, então a hiporexia, né, a temperatura de 36 graus. Mucosas cianóticas e hipocoradas. Aumento abdominal e desidratação moderados. Na auscultação torácica, foi revelado um sopro sistólico, no caso holosistólico, porque fica difícil você determinar de onde vem esse sopro, de grau 6. O sopro dela era tão grande, que a gente não precisava nem colocar o esteto no tórax. Se você colocasse o esteto um pouco perto do tórax, você já conseguia auscultar o sopro. Então, é um tipo de sopro que produz o quê? Frêmito. Você pegando com a mão no tórax do paciente, você sente. Certo? E a frequência cardíaca dela era de 180 BPM. Então, foi realizado oxigenoterapia no primeiro momento dessa paciente para tentar estabilizá-la, para a gente tentar saber o que é que estava acontecendo, porque até então a gente sabia que ela era uma cardiopata. Por quê? Porque na ausculta a gente viu que ela tinha um sopro considerável, né? Mas, mesmo com a oxigenoterapia, a gente não conseguiu estabilizar, a gente fez algumas medicações, diuréticos, etc., mas a paciente, ela veio a óbito. Então, assim que ela veio a óbito, infelizmente, a gente não teve como fazer muita coisa por ela. O diagnóstico dela foi pós-mortem, foi no exame necroscópico. No exame necroscópico, né, macroscopicamente, a gente viu que o animalzinho era magro, mas vocês podem ver que ela tinha um aumento aqui abdominal, certo? Ela tinha aqui essa distensão abdominal acentuada, mucosa oral e ocular hipocorada. Aqui mostrando essa imagem aqui para vocês. Vocês podem ver que ela tinha um abdômen com aumento moderado, assim, era bem visível que ela tinha um aumento abdominal. O tutor pensava que ela era gordinha, né? O tutor nem desconfiava que isso era um problema, que isso era ascite. Para ele, o animal estava ok, né? O animal estava se alimentando bem e estava gordinho. Então, para ele, ela não tinha nenhum problema. Então, quando realmente o exame necroscópico começou a ter continuidade, vocês estão vendo aqui a quantidade de líquido que tem nesse abdômen. E esse líquido, vocês estão vendo que ele não é um líquido incolor, ele é um líquido amarelo. Aí a gente olha líquido amarelo e a gente pensa o quê? É PIF, né? A primeira coisa que a gente pensa quando vê uma necrópsia de um animal assim é PIF. Mas sinto informar para vocês que nem todo líquido amarelo abdominal é de PIF. Líquidos amarelos abdominais podem ser resultantes de problemas cardiovasculares graves. E já já eu explico isso melhor para vocês. Então, na análise dessa efusão aqui cavitária abdominal, os aspectos físicos dessa análise revelaram a presença de um líquido levemente turvo, apresentando uma coloração amarela, não tinha coágulos, tinha uma densidade de 1024, e em relação às características químicas, o pH era neutro, 7, tinha uma concentração proteica de 3 gramas por decilitro, ou seja, é uma concentração proteica grande, alta, certo? Tinha sangue oculto, como vocês percebem, 2 cruzinhas, né? Então, ele tinha muito sangue oculto. Tinha presença de glicose também, e a prova de Rivalta era positiva.
Nas dosagens bioquímicas, percebeu-se que a relação albumina-globulinas era de 0,43, a albumina total da efusão era de 0,9 gramas e a proteína total da amostra era 3 gramas. Então, de 3 gramas de proteína que tinha nessa efusão aqui, 0,9 dela era albumina. O resto era globulina, ou seja, anticorpos. Referente à contagem total de células nucleadas, obteve-se uma quantidade de 400 células, mais ou menos, por microlitro. Ainda macroscopicamente, a gente acabou de falar de achados na cavidade abdominal, então a gente viu que ela tinha uma quantidade grande de líquido acítico, né? A gente viu a cor desse líquido e a gente acabou de ver as propriedades físico-químicas desse líquido. Ok, agora a gente vai para a cavidade torácica, a gente vai para a abertura do tórax. Olha aqui, gente, quando abriu-se o tórax desse gato, dessa gata, olha o tamanho desse coração. Vocês sabem que o normal do coração do felino era ser isso aqui somente. Está 3 vezes aumentado de tamanho o coração dela. O coração dela ocupava quase toda a cavidade torácica. Ou seja, até a expansão do pulmão ficava complicada aqui, porque o coração ocupava toda a caixa torácica praticamente. Então, esse coração, ele ocupava 60% da cavidade torácica. Então, fora toda a desgraça que eu falei para vocês anteriormente, da baixa hematose, da hipertensão pulmonar, do sangue pouco oxigenado, ir para a circulação, para a grande circulação através do defeito interventricular, esse animal ainda tinha um problema de não ter uma expansão pulmonar adequada. Por quê? Porque o coração era gigante, como vocês podem ver. Na análise macroscópica cardíaca, nós percebemos uma solução de continuidade do septo interventricular, com cerca de 2 centímetros de diâmetro. Gente, 2 centímetros de diâmetro é muita coisa para um gato. Tipo, é muita coisa mesmo. E daí vocês percebem a severidade do caso. Aqui outra imagem mostrando para vocês o tamanho da comunicação interventricular. Talvez vocês não percebam a magnitude do tamanho dessa alteração, porque o coração ele cresceu muito. Ele não está do tamanho que era para ser. E talvez, por causa disso, vocês não percebam o quanto esse orifício, essa comunicação interventricular é enorme. Então, por causa dessa comunicação interventricular, por toda a fisiopatogenia que eu já falei para vocês nos slides anteriores, nós percebemos uma hipertrofia excêntrica ventricular esquerda e direita, ou seja, o coração ficou o quê? Enorme, mas ele ficou com hipertrofia excêntrica e não concêntrica. Ah, professora, eu não entendi. Por que ele ficou com hipertrofia excêntrica e não concêntrica? Aí, o que acontece? Nós temos o aparecimento da hipertrofia concêntrica quando nós temos o aumento da pós-carga. Nós temos a hipertrofia excêntrica quando nós temos o aumento da pré-carga. O que foi que aconteceu nesse animal? Foi um aumento de pré-carga. Então, por isso a hipertrofia excêntrica, tanto direita quanto esquerda. Na análise microscópica cardíaca, as fibras cardíacas, elas apresentavam dissociadas. O coração, ele estava inchado, a grosso modo, né? Tinha edema dentro do próprio coração. Então, entre as fibras cardíacas, tinha o extravasamento de líquido entre uma fibra cardíaca e outra. Para
vocês verem o nível de congestão que esse animal tinha. Ele tinha congestão intracardíaca, extracardíaca, enfim, o animal estava todo congesto. Além do que, também foi visto pequenos focos de hemorragia, ou seja, as coronárias, elas estavam tão engurgitadas, tão congestas, que algumas dessas coronárias se romperam dentro do coração desse animal devido à alta pressão, devido à grande quantidade de sangue que tinha nessas coronárias, devido a esse aumento exagerado de pressão hidrostática. Agora, a gente já falou da análise abdominal, falamos da análise torácica em relação ao coração, e agora a gente vai falar sobre o pulmão desse animal. Vocês estão vendo esse pulmão? À primeira vista, você diz, isso não é um pulmão, é um fígado. Ele lembra um fígado, mas ele não é um fígado, ele é um pulmão. É um pulmão totalmente fora do padrão. Totalmente fora do padrão. Então, foi observado colapso pulmonar bilateral, crepitação ausente, ou seja, não tinha oxigênio, né, dentro desse pulmão. O pulmão, ele era difusamente vermelho enegrecido, como vocês podem ver, ele tem a coloração de um fígado, né? E esse pulmão, ele era difusamente vermelho enegrecido, decorrente da hemorragia, edema e atelectasia causadas pela síndrome de Eisenmenger. Na análise microscópica pulmonar, na luz alveolar, ou seja, dentro dos alvéolos, havia uma grande quantidade de macrófagos livres, certo? E esses macrófagos, eles estavam no alvéolo porque eles estavam fagocitando as hemácias que chegaram dentro do alvéolo, devido ao aumento exagerado da pressão hidrostática desses capilares. Primeiro saiu líquido, depois essa pressão continuou muito grave, que além de líquido, saiu hemácia para dentro do alvéolo. É tanto que saiu tanto sangue, né, tantas hemácias para dentro dos alvéolos pulmonares dessa gata, que o pulmão mudou totalmente de cor, ele ficou um vermelho diferente, ele passou de rosa, um rosa claro, normal, para vermelho, e ele não tinha mais as crepitações, ele era duro, ele ficou duro, não tinha mais a consistência de um pulmão normal. Por quê? Porque tinha fibrose, porque os alvéolos, eles não tinham ar, os alvéolos tinham hemácias fagocitadas, estavam cheios de macrófago, então tinha fibrose, tinha uma série de problemas dentro desse pulmão, então ela não estava conseguindo já fazer com que ocorresse a hematose de uma forma minimamente possível. Passando do pulmão, como vocês viram, o pulmão, o sistema respiratório extremamente prejudicado, voltando agora para os órgãos abdominais, que também sofrem com a síndrome de Eisenmenger, em relação à análise macroscópica do fígado, observou uma evidenciação do padrão lobular externa e internamente, com áreas multifocais pardacentas, como vocês podem ver aqui, interceptadas por áreas acastanhadas. Então, áreas pardacentas, interceptadas por áreas acastanhadas. Na análise microscópica do fígado, correspondeu a áreas de dilatação e congestão de sinusoides hepáticos, ou seja, havia uma pressão exagerada dentro desse fígado, né? Esse fígado, ele ficou por mais tempo do que devia com sangue represado lá, né? Então, excedeu a capacidade do fígado de metabolizar algumas substâncias que são nocivas para o animal, e isso acabou causando hipóxia nesse fígado também. Além de áreas de degeneração hidrópica.
Então, vocês estão vendo que essa congestão crônica que o fígado sofreu causou enormes problemas para ele e para o organismo como um todo. Gente, a gatinha, ela não recebeu terapia nenhuma, certo? Eu estou vendo por cima aqui alguns comentários, eu já vou respondendo para vocês. Essa gatinha, ela chegou na emergência e a primeira coisa, como ela já estava dispneica, muito dispneica, obviamente com o pulmão daquele, não tinha como ela não estar dispneica, a gente fez o quê? Colocou no oxigênio, né? Mas o que aconteceu? Ela faleceu pouco tempo depois. Então, assim, ainda foi dado diurético, foi feita alguma coisa, mas ela chegou para a gente num quadro que era irreversível, né? Então, a gente não teve tempo para fazer nada. Ela chegou só para morrer no hospital, né? Ela tinha 6 meses, e ela estava com o tutor dela havia, creio que, no máximo 2 meses. Ela era de uma pessoa, essa pessoa, não sei porquê, resolveu doar essa gata para a mãe do tutor. A mãe do tutor era muito idosa e provavelmente não devia prestar tanta atenção na gata, né? Não, talvez. E o tutor, né, que levou a gatinha para o hospital veterinário, ele resolveu levar quando viu que a gata não estava mais nem levantando. E ele não viu todo o acontecimento, tipo, os 2 meses. Ele só começou a perceber que ela estava piorando cada dia que passava. Ele observou isso por 1 mês. Então, quando ele resolveu levar, já não tinha mais o que a gente fazer. Certo? Então, ela não teve tratamento, porque ela morreu antes que a gente conseguisse realmente fazer um tratamento. Ok? Dito isso, vamos voltar aqui para as análises necroscópicas dela, né? Então, em relação à análise macroscópica e microscópica do baço, certo? Ela tinha intensa hemociderose, com presença de elementos celulares imaturos em meio a grande quantidade de megacariócitos. Isso significa o quê? Que como ela era uma paciente que tinha uma hipoxemia severa, a medula dela estava como louca, tentando produzir mais hemácias, né? E estava soltando hemácia de todo jeito, plaqueta de todo jeito, estava tentando manter ali a homeostasia daquele animal. Mas, como era um quadro que não foi tratado desde o início, não surtiu efeito, infelizmente, né? Era um quadro muito grave. Gente, eu estou vendo aqui que tem uma pergunta do diurético. Foi feito diurético na gata, certo? Mas ela faleceu. Então, ela foi colocada na oxigenoterapia, a gente fez diurético, mas ela faleceu em seguida. Então, não deu nem tempo do diurético fazer efeito. E nem ele iria conseguir fazer muita coisa, porque o estágio dela já era um estágio terminal. Não tinha realmente o que fazer por ela, certo? Teria o que a gente fazer antes dela chegar nesse estágio. Mas aquele estágio ali, vocês viram o pulmão dela. O pulmão dela estava tomado de sangue. Não tinha, mesmo que eu tirasse, usasse um diurético, diminuísse essa pré-carga, ainda tinha muito sangue dentro do próprio pulmão. Então, assim, se ela fosse uma pessoa, um ser humano, ela teria que ter ficado numa UTI, teria que ter sido entubada, teria que ter sido feita uma série de procedimentos para tentar mantê-la viva, certo? Que vocês sabem que na medicina veterinária, em alguns lugares, a gente não tem todo esse aporte, né? Então, era uma paciente que precisava de cuidados emergenciais a longo prazo. Então, era uma paciente que ia ficar sob cuidados por muitos meses, isso para dar apenas qualidade de vida, porque do estágio que estava, a gente não ia conseguir aumentar muito a sobrevida dela.
Então, eu já falei muito sobre as análises, né, e tudo, a gente vai discutir um pouquinho o caso, né, a gente vai entender essas alterações, o que aconteceu, então a gente vai entender um pouquinho do caso agora, tá certo? Então, a síndrome de Eisenmenger, ela é desenvolvida quando a hipertensão arterial pulmonar secundária a um shunt congênito não reparado da esquerda para a direita torna-se suficientemente grave para inverter a direção do shunt. Isso aqui eu já expliquei anteriormente para vocês, mas eu vou explicar novamente. Quando é que ocorre a síndrome de Eisenmenger? Ela ocorre quando o shunt, ou seja, a passagem de sangue do lado esquerdo para o lado direito e do lado direito para o lado esquerdo, ela se estabelece, né? Fica um fluxo bidirecional e ocorre hipertensão pulmonar, né? Essa hipertensão pulmonar, ela ocorre secundária à sobrecarga de sangue que fica no lado direito. Tá certo? Então, aqui nós temos um coração com um defeito de septo interventricular. Esse coração aqui ainda não tem grandes defeitos, no sentido de tipo, vocês estão vendo que ele aparentemente ainda está conservado. Então, isso aqui seria um coração no início, né? Aqui nós temos a comunicação interventricular. O shunt sai o quê? Do lado esquerdo para o lado direito. Ou seja, a pressão do lado esquerdo, como vocês sabem, é maior do que o do lado direito. Então, o sangue ele começa a sair do lado esquerdo para o lado direito. Só que o que é que acontece? A gente fez alguma cirurgia nesse animal? A gente passou algum tratamento medicamentoso para esse animal? Para tirar essa sobrecarga de volume? Não. Se a gente não faz isso, o que vai acontecer aqui? A pressão do lado direito vai ficar tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que o fluxo vai começar a sair também do lado direito. Então, o fluxo do lado esquerdo para o lado direito continua, mas começa a sair um fluxo do lado direito para o lado esquerdo, misturando esse sangue aqui, que em vez de ser um sangue arterial, rico em oxigênio, vai ser um sangue rico em CO2. Certo? Estão perguntando aqui se há hipertensão arterial pulmonar, porque o animal não desenvolve hipertrofia concêntrica. Essa pergunta é interessante, eu acho legal responder para vocês agora, tá certo? Seguinte, para responder essa pergunta, eu vou utilizar o exemplo da minha palestra anterior, que foi sobre a síndrome braquicefálica, ok? Na síndrome braquicefálica, nós tínhamos um aumento da resistência vascular pulmonar. Por quê? Porque as vias respiratórias superiores, elas tinham problemas. E aí o pulmão, ele fez o quê? Eu estou recebendo pouco oxigênio. Então, eu vou fazer a vasoconstrição hipóxica. Eu vou fazer com que haja uma vasoconstrição nos meus vasos para que o sangue saia de onde está menos oxigenado para onde está mais oxigenado, para melhorar a minha relação perfusão, ventilação-perfusão. Dessa forma, havia o quê? Um aumento da pressão, da resistividade dos capilares e dos vasos pulmonares. Então, aumentava a pressão desses vasos pulmonares. O que fazia com que esse coração aqui, ele tinha que fazer mais força para empurrar o sangue, para ejetar o sangue na artéria pulmonar. Por quê? Porque os vasos pulmonares, eles estavam o quê? Contraídos.
Aumentando o quê? A resistência. Se aumentou a resistência, a gente aumentou o quê? A pós-carga. Se a gente aumenta a pós-carga, a gente aumenta a força de contração para conseguir vencer esse ambiente de pressão elevada. Por isso que o coração, nessa situação, ele fica com hipertrofia concêntrica. Ah, professora, beleza, né? Eu entendi isso, mas e por que na síndrome de Eisenmenger, em vez de ficar com hipertrofia concêntrica, eu fiquei com hipertrofia excêntrica? Pois bem, porque em vez de ser um aumento da pós-carga, foi um aumento da pré-carga, foi um aumento de volume, ok? Não foi devido ao aumento da resistência dos vasos pulmonares. Pelo contrário, esses vasos pulmonares, eles ficaram engurgitados, eles ficaram congestos, eles estavam ali recebendo todo o sangue, eles não estavam se comprimindo, eles estavam se dilatando ali ao máximo para receber o maior fluxo sanguíneo possível. Só que, nesse caso, esses vasos, eles receberam uma grande quantidade de sangue, mas foi tanto sangue que eles receberam que a pressão hidrostática do sangue aumentou e causou o extravasamento de líquido do vaso para o tecido intersticial e, posteriormente, alveolar. Então, vocês conseguem ver a diferença? Na síndrome de Eisenmenger, a gente tem uma dilatação para acomodar essa quantidade de sangue a mais. Na síndrome braquicefálica, nós temos uma contração e, dessa forma, aumenta a pressão do lado direito, aumenta a pós-carga. Vocês entenderam? Se não entenderam, faça a pergunta de novo que eu explico no final da palestra, tá certo? Para a gente dar prosseguimento, ok? Então, voltando aqui para esse slide, né? Voltar aqui para a gente não perder a linha de raciocínio. Então, vocês viram nessa imagem aqui que nós temos um shunt bidirecional, do lado direito para o esquerdo e do lado esquerdo para o direito, né? Dessa forma, causa a dessaturação periférica, que eu já havia falado para vocês, ou seja, o animal ele vai receber sangue, mas com baixa quantidade de oxigênio. Então, o metabolismo do organismo do animal como um todo vai estar severamente prejudicado. E isso vai levar à hipóxia crônica, eritrocitose, esse animal vai ter policitemia, né? A medula ela vai tentar produzir ali um monte de hemácia, e aí o sangue desse animal vai ficar o quê, gente? Mais viscoso. Ele não vai ficar fluido, ele vai ficar mais viscoso, o que ainda dificulta mais a passagem dele dentro dos vasos, certo? E isso tudo leva à insuficiência cardíaca, tanto direita quanto esquerda, certo? Ocasionando lesão em todos os órgãos do organismo do animal, múltiplos órgãos. Como complicações secundárias de tudo isso que eu falei para vocês, nós temos eventos isquêmicos, sangramentos. Vocês lembram que na resenha do animal, eu falei para vocês, gente, o animal veio com epistaxe bilateral, ela tinha sangue nas narinas. Sabe por que ela tinha essa epistaxe? Porque a pressão dos vasos pequenininhos aqui, das conchas nasais, né, do focinho, estava tão alto, que eles se romperam, né? E aí tinha um sangramento nasal. Obviamente, ela tinha predisposição à trombose. Aí vocês me perguntam, mas por que ela tinha predisposição à trombose, professora? Eu não entendi. Essa predisposição à trombose é porque o sangue, em vez de estar fluido, ele estava viscoso. Como assim viscoso? Devido à hipoxemia, a medula, ela acaba produzindo, né, mais eritrócitos.
E aí tinha uma quantidade maior do que o normal. Então, essas células, elas ficam muito mais próximas umas das outras. Então, aumenta a adesividade entre as células. Então, como essas células estão mais próximas umas das outras, elas têm uma maior facilidade de formar trombos. Então, por isso que é um animal que tem uma predisposição maior a tromboses. Além das manifestações hematológicas que eu acabei de falar para vocês, o animal ele pode ter manifestações infecciosas. Aí vocês me perguntam, agora eu não entendi nada. O que é que tem a ver infecção com a síndrome de Eisenmenger? Qual a ligação de um problema cardíaco com um problema infeccioso? Eu não entendi. Muito simples. Se eu tenho um sistema cardiovascular que não está entregando o sangue para todos os órgãos como deveria, se não está entregando o oxigênio, nutrientes para todos os órgãos como deveria, como é que, primeiro, as células de defesa, elas vão se nutrir, como é que as células de defesa, elas vão conseguir produzir as substâncias que elas liberam para matar bactérias, vírus, fungos e etc. E como é que essas células de defesa, mesmo com toda essa problemática, elas vão conseguir chegar no local, não, né? Elas não vão conseguir chegar a tempo no local da infecção. Por quê? Porque na síndrome de Eisenmenger, gente, é como se fosse um congestionamento de carros ininterrupto, um congestionamento eterno. Ah, professora, eu não entendi. Vamos lá. Numa situação normal, imaginem que eu sou uma célula de defesa, né? Eu estou bem aqui, na orelhinha desse gato, e tem uma infecção bem aqui. Numa situação normal, eu demoro o quê? 1 minuto? Eu estou sendo exagerada, menos de 1 minuto. Eu demoro um tempo muito pequeno para sair da orelha do gato para cá, onde está tendo a infecção. Na síndrome de Eisenmenger, o caminho ele é o mesmo. Só que aqui está cheio de hemácias. Então, como é que essa célula de defesa que está na orelha desse gato vai conseguir chegar aqui, onde está tendo a infecção? Não chega. E se chegar, é com um atraso bem grande. Vocês estão entendendo? É como se tivesse uma fila de carros aqui andando a 1 km por hora. Obviamente que eu estou falando isso em casos bem severos, certo? Em casos bem severos. A síndrome de Eisenmenger é o que pode ocorrer de pior decorrente de uma anomalia cardíaca congênita. Outro problema, outra complicação secundária, disfunção hepática, como vocês viram, o fígado recebia pouco oxigênio, então ele teve vários problemas com hipóxia e aí de metabolização e etc. Então ele acabou que não funcionou de forma adequada. Disfunção renal, doenças esqueléticas. E aí vocês me perguntam, professora, doença esquelética com síndrome de Eisenmenger, eu não estou entendendo por quê. Muito simples. O animal não estava caquético porque ele perdeu proteína, né? O organismo ele teve que tirar as proteínas dos músculos para tentar manter a pressão coloidosmótica. Lembrem-se que ela perdeu proteínas para a cavidade abdominal, né? Então, à medida que ela ia perdendo proteína para a cavidade abdominal, proteínas eram retiradas do músculo para tentar manter a pressão coloidosmótica dela. Mas vocês viram que era um ciclo vicioso, né? Que não foi interrompido. Sim, era policitemia, certo? Ela tinha policitemia. Disfunção do ventrículo direito. No final, insuficiência cardíaca congestiva bilateral. Arritmias, eu não sei se ela tinha arritmias porque a gente não conseguiu fazer um eletro, um Holter antes, mas com certeza, devido ao tamanho enorme do coração, ela com certeza tinha alguma arritmia.
morte súbita, que foi o que aconteceu com ela, né? Então, ela praticamente teve uma morte súbita. Ela chegou, a gente passou pouco tempo com ela e ela já faleceu. Então, portanto, as alterações visualizadas, macroscópicas e microscópicas, nos pulmões, no fígado, no coração, no baço, estão de acordo com as complicações do quadro cianótico previsto para a síndrome de Eisenmenger. Né? A análise da efusão cavitária, ela tinha como diagnóstico diferencial doença inflamatória hepática, peritonite bacteriana, peritonite infecciosa, PIF, mas tomando como base as características físicas, químicas e de celularidade total da efusão, o líquido abdominal, ele foi classificado como transudato modificado, certo? Então, para finalizar essa questão da efusão cavitária, o animal, ele tinha uma ICC bilateral, que é associada ao aumento da pressão hidrostática vascular secundária, correlacionada à hipoalbuminemia, tanto nutricional quanto devido à baixa síntese hepática, né, de proteínas, porque esse fígado ele tinha uma baixa irrigação, levou a um ascite, inicialmente de um transudato puro. Porém, a permanência desse fluido na cavidade abdominal desse animal causou um processo inflamatório, que levou ao aumento de imunoglobulinas, classificando esse transudato agora em um transudato modificado. Em relação à análise macroscópica cardíaca, o coração estava aumentado de forma a ocupar aproximadamente 60% da cavidade torácica, denotando quadros de congestão com aumento das 4 câmaras, como eu falei para vocês. Na análise microscópica, o desequilíbrio hemodinâmico severo causou aumento pressórico nos capilares intramiocárdicos, que eu já falei para vocês anteriormente, levando ao aparecimento de congestão intracardíaca e de pequenos focos de hemorragia. Em relação ao pulmão, né, foi observada a telectasia e a eritrofagocitose, que denotam o grau de hipertensão pulmonar que esse paciente tinha, pois para que ambas ocorram, é necessário um aumento de volume de sangue e de pressão exorbitante, né, de forma a ultrapassar a capacidade dos alvéolos e dos capilares pulmonares. Em relação ao fígado, a congestão dos sinusoides hepáticos, associada à área de degeneração, padrão lobular, interceptadas por áreas acastanhadas, tudo isso que foi visto macroscópica e microscopicamente no fígado, são sugestivos de um quadro congestivo e hipóxico, respectivamente, como vocês puderam ver. Em relação ao baço, foi visto intensa hemosiderose, uma grande quantidade de megacariócitos, e essas observações, essas alterações, elas são observadas no baço, que corroboram com o quadro de insuficiência cardíaca congestiva e com a hipertensão arterial pulmonar, que são 2 alterações que acontecem na síndrome de Eisenmenger. Então, para finalizar, o diagnóstico da síndrome de Eisenmenger, ele é de difícil padronização, porque é uma doença que é pouco conhecida ainda. As manifestações clínicas envolvidas são aquelas também encontradas na hipertensão pulmonar grave, como taquipneia, hemoptise, estresse respiratório, intolerância a exercícios, síncope e insuficiência cardíaca congestiva. O principal método de diagnóstico não invasivo da hipertensão pulmonar é a ecodoplercardiografia, né, que pode ser associada a outros exames, como a radiografia torácica, tomografia, né, ressonância, para avaliar a presença de sinais de ECC. Como eu falei para vocês anteriormente, a paciente ela veio a óbito durante o atendimento emergencial, então a gente não conseguiu fazer exame nenhum, a não ser o exame necroscópico. Todavia, o diagnóstico da síndrome de Eisenmenger
decorrente da hipertensão arterial pulmonar, do presente relato de caso, que eu falei para vocês, ele foi realizado com base no quadro sintomático sugestivo de hipertensão pulmonar e no exame macroscópico com análise macroscópica e histopatológica, ou seja, a gente diagnosticou essa paciente pós-mortem através de todos os achados que eu falei para vocês durante a palestra. Então, nessa paciente, o estágio avançado de descompensação respiratória e hemodinâmica não permitiu intervenções clínicas e terapêuticas corretivas. A ocorrência da síndrome de Eisenmenger é incomum tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária, mas na medicina humana ela tem um suporte terapêutico, emergencial, melhor do que o nosso, né, porque eles já estão mais preparados do que a gente. E o presente relato de caso, ele descreve a ocorrência dessa complicação proveniente de uma comunicação interventricular em uma gata filhote. Então, o que a gente pode concluir com isso tudo, né, que foi dito anteriormente? Que a síndrome de Eisenmenger é a forma mais avançada da hipertensão arterial pulmonar associada a defeitos congênitos, sendo uma doença complexa e multifatorial. Portanto, o presente relato mostrou aspectos importantes, tanto macroscópicos quanto microscópicos, dessa doença. Dessa forma, denota-se a importância do diagnóstico prévio, né? Ou seja, se o clínico desconfiar de algum problema cardíaco, encaminhar essa paciente para a realização de um ecodoppler, de raio-x, de exames complementares, a fim de ser diagnosticado, né, a doença cardíaca primária e talvez fazer uma terapia e, se possível, fazer uma correção cirúrgica. A prevenção, mensuração da pressão arterial, exames cardiológicos de rotina em animais sintomáticos, correção cirúrgica quando possível, e manter o animal em ambiente calmo, a fim de evitar estresse e piorar a situação dele. Então, o artigo da síndrome de Eisenmenger em felinos, ele está aqui entre os artigos científicos do nosso site, do VetCor, aqui está o link, mas os meninos, eles podem, né, os organizadores, eles podem disponibilizar para vocês, quem tiver interesse. E, novamente, eu gosto muito de falar sobre atualização, né? A atualização, ela é muito importante para nós, médicos veterinários, para que a gente consiga sempre fazer um diagnóstico precoce e, dessa forma, fazer um tratamento adequado para dar sobrevida e qualidade de vida para os nossos pacientes.